essa mulher é uma heroína. Eu tô acompanhando os eventos que estão acontecendo na Venezuela, eu não vou mentir pra você, eu tô emocionado, cara. Tornou ela inelegível, mesmo assim ela foi lá, fez a campanha pro seu candidato González, muito mais do que o próprio candidato. Ela tomou frente em libertar a Venezuela. Uma mulher está enfrentando uma ditadura e tá levando o povo à loucura. Daí vem o resultado, fraudado, todo mundo já acompanhou que tá fraudado, e ele vai tentando, e o Maduro começa a tentar intimidar, matar manifestantes, prender e sequestrar os mesários, espancar as pessoas nas ruas, já prometeu que vai prender todo mundo que estiver indo em manifestações, tentando colocar medo nas pessoas para que elas não compareçam às ruas, exatamente como o Moraes fez aqui no Brasil, diga-se de passagem. E ao invés dessa mulher ficar quieta ou fugir da Venezuela, ela comprou a briga. Ela tá todos os dias, ela dá entrevista internacional, ela chama o povo pras ruas, e agora ela chamou a população da Venezuela, a população que quer viver em um país livre e democrático, pras ruas. Maduro jogou toda a artilharia na esperança de que o medo fizesse as pessoas ficarem em casa, mais ou menos como o Moraes fez no Brasil. E essa mulher, cara, olha, eu vou ficar emocionado, eu vou fazer o vídeo, não tem como. Essa mulher, Maria Corina Machado, enfrentou tudo isso, chamou o povo pras ruas, e essa mulher tá fazendo história, gente. Eu vou trazer algumas imagens pra vocês. Aqui, a polícia tentando impedir ela de subir no carro de som. A polícia da Venezuela, tá? Que são mercenários assassinos. A mulher vai lá e enfrenta a polícia. Gente, essa mulher é espetacular. Que é isso? Essa mulher, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Essa mulher é espetacular. Mi vehículo, la autoridad soy yo, ¿ok? Yo no por eso cambié de circulación. Yo me estoy verificando los documentos del señor. Usted sabe muy bien lo que está haciendo. Sí, está lo que está haciendo. Amigo, regla. Disculpe. Ok, seguimos. Eso es todo. Vamos, adelante. Quítenos la moto, por favor. Estamos apurados. Vámonos. La cédula del otro señor, Boris. Bien, de esta manera, entonces, la Policía Nacional Bolivariana... Ela enfrentou a Polícia Nacional Bolivariana. Puta, cara. Beleza, daí chega a mulher. Olha a multidão, o povo. Não, deixa eu te explicar uma coisa. As manifestações como essa estão acontecendo em todas as cidades da Venezuela, na Itália, tá acontecendo nos Estados Unidos, tá acontecendo em vários países do mundo. As pessoas que fugiram da Venezuela nos últimos 20, 30 anos, estão indo pras ruas nos países nos quais elas foram para pedir liberdade e justiça e democracia na Venezuela. Cara, essa cena aqui é muito forte, cara. Cara do céu, meu Deus, olha lá. E aqui essa mulher. O engraçado é que cadê o González? Cadê o presidente? Né? Cadê o Mas quem tá tomando frente, quem tá fazendo tudo é essa mulher aqui. E a Venezuela tá dando loucura, e ela cantando o hino nacional. Se essa mulher fosse brasileira e ela tivesse aqui nas eleições de 2022, imagina. É muito loucura isso, uma ditadura que vai cair nas mãos por causa de uma mulher que enfrentou. E aí o povo tá lá, ó. O povo tá alucinado. O povo tá alucinado mesmo. São milhões de pessoas nas ruas da Venezuela agora. Edmundo presidente, Edmundo González. Olha lá ela lá. Olha lá ela lá. Cara, eu tô impressionado com essa mulher. Eu tô assim, embasbacado com a força e resiliência dessa mulher e a forma como ela contagia todos ao seu redor. Realmente, pessoal, é uma mulher muito forte que enfrentou a ditadura e está conseguindo levar o povo à sua vitória, pessoal. E sim, Nicolás Maduro dessa vez não vai conseguir se manter no poder, sinto muito. O país já começa a se mobilizar, eu tenho muita coisa para mostrar aqui, inclusive tem um vídeo aí do Anonymous da Venezuela, aquele grupo hacker que invade sistemas. Pegaram provas contra Maduro e eu preciso mostrar pra vocês. Já peço pra você me ajudar a compartilhar, deixar aqui embaixo seu like, o seu comentário, da onde você fala, comenta aqui embaixo, tá? É muito importante o seu posicionamento. Olha só o recado do Anonymous que deixaram aí
para o ditador Maduro, que é muito importante. Olha aí. El mensaje es para ti, despreciable traidor y farsante. Hemos saqueado toda tu base de datos y vamos por más y siguen asesinando a gente inocente. No vamos a parar hasta que pagues por cada una de tus atrocidades. Pero antes de continuar con este mensaje, compártelo y comenta para que se haga viral, que el mundo se entere de la verdad sobre ti y tus crímenes. Edmundo González no iba a presentarse en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia porque sabía que todo era una trampa, una conspiración vilmente orquestada por ti para detener a un hombre inocente. Lo mismo ocurriría si te invitáramos a la Corte Suprema Internacional. Sabemos que no te atreverías a ir, porque eres una rata cobarde refugiada en tu propio país, protegido por jueces corruptos que tú mismo has comprado. Has convertido a Venezuela en un infierno, un lugar donde la justicia y la verdad han sido enterradas bajo tu régimen de terror. El titular del organismo electoral dijo que la demora en el escrutinio fue por un ataque cibernético, pero no mostró actas. Si realmente fue un ataque cibernético, como afirmas, entonces ¿de dónde sacaron las actas que presentaron en la corte? Rata miserable y repugnante, las actas originales están en manos de Edmundo González y desde el primer día tú, Nicolás Maduro Moros, te tomaste 48 horas para falsificar y alterar esos documentos. Sabemos que eres un experto en manipulación y engaño, pero no creas que te saldrás con la tuya. Desde Anonymous te advertimos, ten cuidado con cada paso que das, porque estamos en todas partes, vigilándote. No Pois é, pessoal, então a Anonymous aí revela algumas coisas, dizem que já hackeou todo o sistema de Nicolás Maduro, que tem provas, que tem coisas ali que podem mostrar que pode derrubar ele. Vamos aguardar por mais notícias, né? Por isso que eu peço para você aqui se inscrever nesse canal. E pessoal, sim, então realmente o Maduro corre sim, enfrenta um sério risco de cair na prisão. Esse é um movimento histórico. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, anunciou que solicitará ao Tribunal Penal Internacional a prisão de Nicolás Maduro. Esse anúncio ressalta a crescente pressão internacional para responsabilizar o líder venezuelano por seu regime autoritário. Almagro destacou em entrevista que Maduro tem promovido um ambiente de violência e repressão na Venezuela. Abre aspas, olha só. Maduro prometeu um banho de sangue e ficamos indignados ao ouvir isso. Estamos ainda mais indignados agora que ele está fazendo isso. Há premeditação, traição, impulso brutal, ferocidade, vantagem superior. É hora de apresentar acusações e de um mandado de prisão ser emitido pela Justiça Criminal, afirmou Almagro. Nicolás Maduro, o que o TPI pode fazer? A decisão de Almagro de apelar, ao Tribunal Penal Internacional é uma tentativa de buscar justiça em um cenário onde a violência e a repressão são constantes. A Venezuela já enfrenta uma substancial pressão internacional para apresentar transparência nas suas eleições. As denúncias de fraude eleitoral em 2024 colocaram Maduro em uma posição ainda mais delicada. A oposição venezuelana insiste que os resultados apresentados pelo Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, são falsos, e a gente sabe que são falsos. A gente sabe que Nicolás Maduro fraudou as eleições. Eles afirmam ter provas que mostram o resultado contrário ao divulgado. Por que a Organização dos Estados Americanos não conseguiu aprovar a resolução? A organização se reuniu para discutir e votar uma resolução que exigiria de Caracas a divulgação de todas as atas eleitorais. Apesar de ter obtido um significativo apoio, a proposta não foi aprovada. Durante a votação, 17 países votaram a favor da medida, precisava de 18 para aprovar. 11 países se abstiveram, incluindo o Brasil, a Colômbia e o México. Nenhum país votou contra, 5 países estiveram ausentes. Para ser aprovada, a resolução necessitava de ao menos 18 votos a favor. Essa pequena margem de um voto impediu a implementação da medida. Que vergonha o Brasil está passando, hein? E qual que é o futuro para a Venezuela? A situação na Venezuela permanece intensa e incerta. Maduro continua a liderar um governo que muitos descrentes afirmam ser legítimo. Com a recusa da Organização dos Estados Americanos em aprovar a resolução, a esperança agora se volta ao Tribunal Penal Internacional.
Se o Tribunal Penal Internacional aceitar o pedido de Almagro, Nicolás Maduro poderá enfrentar acusações formais de crimes contra a humanidade. Isso poderia representar um ponto de virada na política venezuelana e abrir caminho para um futuro mais transparente e democrático. Pessoal, então, o Nicolás Maduro, assim, fora do país dele, ele está lascado. Fora do país dele, querem a cabeça dele, querem ele preso. E isso todo mundo já sabe, e é o que estão intensificando ainda mais. Mas, pessoal, infelizmente ainda não tem nenhuma notícia, assim, de países se organizando, né, para entrar lá, para tirar ele do poder, porque a gente sabe que o povo sozinho nas ruas, sem arma, não vai conseguir fazer nada, porque o ditador não sai de forma pacífica, não sai de forma democrática nos votos, a gente sabe disso, e ele tem a polícia e o exército do seu lado. Então o povo sozinho, a gente pensa, né, a gente acha que não vai conseguir, a não ser que saiam milhões e milhões mesmo na rua, façam todo o exército se virar contra ele, coisa que a gente sabe que é difícil porque eles estão comprados, estão juntos e sabem das consequências caso a oposição assuma o poder. Então, o cenário lá ainda é incerto, ainda é preocupante, e a gente precisa continuar orando pelo povo venezuelano. E pessoal, a esquerda aqui no Brasil tá fazendo de todas as formas, de tudo, né? Estão fazendo de tudo para ligar Maduro a Bolsonaro. Ligar Maduro à direita, mas a gente sabe que Maduro é amiguinho da esquerda, amiguinho, né, do Lula, que ele é de esquerda, que ele participava, né, do Foro de São Paulo lá, liderado por Lula. A gente sabe que eles estão, ó, todos juntos, e que isso é um governo de extrema esquerda. A gente não vai deixar a mídia ligar ele à direita, ligar a Bolsonaro. Vamos ver um videozinho aqui, pra sempre relembrar sobre isso, olha aí. Maravillosa, maravillosa. Nos vemos pronto. Saludos a tu familia. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. As eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Y los vamos a agarrar. As pessoas precisam aprender a respeitar o resultado das eleições. Tenemos grandiosas informaciones que compartir con todos los venezolanos. Quem quiser derrotar o Maduro, derrota nas próximas eleições. Que tenemos el 73.20% presidente electo. Es el Mundo González. Agora vai ter eleições. Derrote. Con las actas que nos faltan, aunque el CNE les pusiera el 100% de los votos a Maduro, no alcanzan el mundo. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela. Da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Estoy preparando 2 cárceles que debo tener listas las 2 cárceles en 15 días. Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Y todos los guarimberos van para Tocorón y Tocuyita, cárceles de máxima seguridad. E eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Y no va a haber perdón esta vez, se los digo. No va a haber perdón. Se não tiver uma eleição honesta, a gente fala. Não tem nada de grave, não tem nada assustador. To urge the National Electoral Council of the Bolivarian Republic of Venezuela to A, publish immediately the presidential election voting results at the level of each polling station. Brazil, please. Abstenção. Yo hablé con Lula hace 15 días. Ahora hemos mantenido comunicación permanente con Celso Amorín, presidente Lula, el presidente Petro y el presidente López Obrador. Están trabajando conjuntamente para que se respete a Venezuela. Sacaron un comunicado muy bueno ayer. Por toda Venezuela les doy las gracias. Lula, Petro, López Obrador.
Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Que vergonha, gente. Estão todos esses velhos imundos juntos para defender a Venezuela. Apenas países ditatoriais onde o povo é oprimido, reprimido, onde o povo é miserável. E apenas o Brasil, que ainda é um país democrático, se posicionou ao lado da Venezuela. Que vergonha para nós brasileiros. Eu já disse aqui em alguns vídeos meus e digo novamente, o Brasil hoje é visto lá fora como um país que apoia o terrorismo, porque a gente passou vergonha naquele ataque a Israel. Lula se posicionou ao lado do Hamas, ao lado da Palestina. Quer dizer, ao lado da Palestina, todos nós brasileiros estamos, né? Do povo palestino que está lá sofrendo e que não tem nada a ver com o Hamas, os inocentes, com esse sim, a gente presta solidariedade, né? E também nós sentimos muita tristeza, oramos para que eles se libertem daquilo. Mas os terroristas não, coisa que o Lula fez, coisa que o Lula se posicionou ao lado. Tanto é que o nosso vice-presidente estava lá aos lados dos líderes terroristas, né? Então, o Brasil hoje é visto como um país que apoia terrorismo, que apoia esses regimes aí ditatoriais, onde oprime o povo e não tem eleição. Quer dizer, tem eleição, mas é fraude. Que vergonha, pessoal. O que o Lula está fazendo com o Brasil é vergonhoso. Ele não ter sido impeachmentado ainda é vergonhoso, só nos mostra parlamentares fracos, parlamentares vendidos, que estão aí junto com esse cara que está acabando com a imagem do nosso Brasil. Mas enfim, né? A gente sabe que tá feio até pros parlamentares. E o Nicolas, ele vem dar um aviso muito importante, olha aí. E deve bater um desespero do tipo, e aí, o que dá pra fazer? Né? O que nós vamos fazer? E eu confesso que muitas vezes eu fico assim, e aí, o que eu vou falar? O que nós vamos fazer? A gente vai entrar lá dentro do presídio, vai arrancar todo mundo na mão? A gente vai passar para o âmbito da balbúrdia, de começar a xingar todo mundo? A gente vai começar a ir para o ato de violência? A gente vai fazer o quê? Porque afinal de contas, não há o que se fazer. Desculpa, não há o que se fazer nesse sentido. Essa é a realidade. Porque você olha para o que está acontecendo hoje no nosso país, não é que nós precisamos mais de leis. Nós não precisamos mais de projetos, não precisamos mais de PECs. Sabe o que a gente precisa? De homens com virtudes. Precisamos de homens de coragens. Quantos mais ditadores, né, como diz Winston Churchill, nós vamos ter que apaziguar? Quantos mais presidentes de casas nós vamos ter que dialogar e conversar para eles tomarem não a decisão que nós desejamos, mas a decisão correta, horas? Quantas horas, senador Girão, o senhor já gastou conversando com pessoas que talvez o senhor não gostaria de conversar? Quantas horas nós já gastamos com rodas e rodas de conversas, reuniões? Olha, por gentileza, tem uma mãe chorando, tem uma filha chorando, sabe, uma morte de uma pessoa aconteceu. Quantas mais pessoas a gente vai ter que conversar? O que mais vai ter? Não tem mais nada, não tem mais nada, pessoal, não tem mais nada. Então não é que a gente precisa, doutor Sebastião, fazer algo além, não tem mais nada ao que ser feito. E isso me atormenta, porque eu não fui eleito para poder bater ponto aqui nessa casa. Eu não fui eleito para poder fazer o possível, não. Eu fui eleito para poder fazer aquilo que as pessoas muitas vezes não conseguem fazer. Mas eles não estão conseguindo fazer e eu também não. Isso me atormenta. Afinal de contas, o que nós vamos fazer então? Porque na hora que o Clezão estava sendo enterrado, o Alexandre de Moraes estava sendo condecorado. Então, aí eu te pergunto, e aí? O que a gente fala para os advogados que estão aqui? O que a gente fala para essa família que está aqui? Com os brasileiros que já foram às ruas. Eles já foram às ruas. E inclusive muito que está acontecendo hoje tem impressão digital do STF, sim, óbvio. Tem impressão da mídia, sim, cúmplices da morte do Clezão. Mas também tem muito impressão digital de isentos, que lá atrás batiam em um homem que estavam defendendo a liberdade e hoje sofrem também dessa própria ditadura. Então, o que eu tenho para dizer aqui hoje é simples e claro. Não há meios legais contra uma tirania. E eu gostaria muito de ouvir de alguém realmente uma solução. Mas eu não escuto de ninguém. Muitos dizem talvez algumas coisas do que se fazer, mas ora, se de fato defesa resolvesse algo, eu não teria sido condenado ontem. O Bolsonaro não teria ficado inelegível. A Dilma teria perdido os seus direitos políticos. A OAB estaria não
fazendo um discurso firme, como o doutor Sérgio Leonardo fez, mas estaria em paz, porque os direitos dos advogados estariam sendo respeitados, mas não é isso que está acontecendo. Ou seja, a letra fria da lei já não resolve mais. Então, de fato, eu não quero que, e eu espero que a Constituição me respeite aqui neste momento, né, da minha imunidade parlamentar, mas eu vou dizer algo aqui, de fato, que é a realidade. Para mudar o Brasil da forma como está, lhe confesso, algumas maçãs podres não podem existir no nosso meio. Se acontecer de algum dia alguém retornar aqui no nosso país, na presidência, ou a gente faz aquilo que nós aprendemos, de que Olavo disse, olha, ou você coloca a esquerda na cadeia pelos crimes que eles cometeram, ou eles irão nos colocar na cadeia pelos crimes que nós não cometemos. E exatamente é isso que está acontecendo. Ou seja, ou quem chegar lá na presidência do Brasil, eu não quero saber, e eu confesso aqui, o senador Magno Malta, eu não quero saber de presidente de direita prometendo X, Y e tal. Eu quero um presidente que realmente faça justiça nesse país e que não somente persiga por perseguir, mas eu quero um presidente que tenha coragem de fazer aquilo que o Lula está fazendo, de que o Dino está fazendo, de que esses canalhas de ministro do STF, como Alexandre de Moraes está fazendo, que é perseguir pessoas de bem. E nós não iremos perseguir pessoas de bem não, porque se algum dia algum homem, de fato, de coragem, mais uma vez chegar lá na presidência da República, que coloque essas pessoas assim na cadeia. Porque quando você não combate o mal, você está cooperando com ele. Chega de diálogo com quem é negligente com morte de pessoas de bem. O Casão estava trabalhando, foi para uma manifestação e foi morto por negligência de um ministro. Não tem diálogo com essas pessoas. Não estou pedindo para poder matar opositores. Estou pedindo para poder fazer justiça com quem está fazendo injustiça. Porque justiça fora de tempo é injustiça. E é exatamente isso que aconteceu com a família do Clezão. Então, o que está faltando aqui nesse país não é mais aplicação de lei. O que está faltando nesse país aqui não é mais leis e nem mais PECs e nem mais nada. É homens de coragem. E pode ter certeza que a população brasileira está cansada de gente que fala e não cumpre. Enquanto nós temos, por exemplo, o Bukele, lá no El Salvador, e é lógico, devido às proporções, Salvador é desse tamanho aqui, mas em poucos anos ele mudou a história de El Salvador. Colocou homicídio a quase zero. Enfrentou a organização criminosa, fez a maior prisão de segurança máxima da América Latina. Muitas vezes nós olhamos para o Brasil e vemos que nós não temos condições de fazer nada. Porque a criminalidade tomou conta, porque os juízes são isso e aquilo. Deixa eu te falar, dá uma olhadinha para a Ucrânia e vê o que aconteceu. Yanukovych, estava lá um ditador ferrenho. A população lá ficou quase que 60 ou 70 dias na rua, tomando tiro da polícia de Yanukovych. Tomando tiro. Os jovens de lá, pessoas da minha idade, menos do que eu, 16, 17 anos, estavam lutando contra a tirania, porque sabiam o que era enfrentar as dores de fato de um ditador. E eles conseguiram enfrentar isso e venceram. O que falta hoje no Brasil é dizer o seguinte, de que nós iremos vencer isso. Mas não tem como vencer uma antidemocracia com meios democráticos, porque tudo que nós fizermos será considerado antidemocrático. A gente há pouco tempo estava indo para a rua para poder trabalhar e fomos chamados de genocidas. Vocês estão esperando que nós vamos ser chamados de quê, senador Magno Malta? Que nós vamos ser chamados de democráticos? Vamos conversar com um e vamos conversar com o outro? E as pessoas que nunca respeitaram a Constituição agora vão passar a respeitar? Eu confesso que a minha fala pode parecer um pouco tirânica, pode parecer um pouco ditatorial, mas ditadura por ditadura eu prefiro a minha. Obrigado. Então aqui o Nicolas Ferreira fala toda a verdade. Já passou, a gente já fez tudo que a gente podia fazer. Os parlamentares já fez tudo que poderiam fazer. Já passamos quantas eleições que a gente falou não. Nessa eleição agora, vamos votar em tal, porque vai mudar a história do nosso Brasil. Porque eles vão lutar pelo nosso Brasil, porque eles vão lutar pelo povo. Aí vem tal, promete tal coisa, fala tal coisa, vou estar do lado da direita, sou conservador, vou lutar pelo Brasil, aí chega lá, de 30 que a gente colocou, 2 é bom e 28 se vende. Até quando o povo brasileiro vai continuar aceitando isso? Vai continuar vendo que colocou pessoas ruins lá dentro, maçãs podres, como o Nicolas Ferreira disse aqui,
E vai assistir e vai estar tudo bem, e é isso. Depois nós tenta de novo. Ah, lá na frente, daqui 4, 5, 6, 8, 10 anos, a gente vai ter eleição de novo, a gente vai lá e vota de novo, quebra a cara de novo, e aí? Não podem ter maçãs podres. O povo brasileiro tem que arrancar todos aqueles que são ruins e maus, estão lá contra a lei, fazendo coisas contra o povo. O povo precisa tirar todos esses. Se aparecer outro mal, tem que tirar também. Chega. O povo brasileiro precisa dar um ponto final nisso. E aqui o Nicolas Ferreira faz esse aviso muito bem feito, né, pessoal? Queria pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso. Qual é a sua opinião, o que você pensa, o seu posicionamento. É importante, tá? Se inscreve nesse canal. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. É importante que mais e mais pessoas saibam o que está acontecendo no Brasil, tá? Comenta aqui embaixo também de qual lugar você fala, qual é a sua cidade. Isso é importante, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.